Olá pessoal, vamos falar de tarô hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 sinais de que você pode estar vivenciando a sombra da Rainha de Copas. Não necessariamente você precisa ser mulher, tá? Isso também pode se aplicar para os homens. Homens também podem vivenciar essas características. Então fique atento, atenta se você está vivenciando uma dessas 5 características que eu vou trazer para você e o que você pode fazer para você se desvencilhar desse comportamento, desse padrão comportamental. Bom, a Rainha de Copas é a rainha do elemento água, né? A rainha do tarô, que vai falar sobre as nossas emoções, sobre a sensibilidade, né, sobre a harmonia com as emoções, sobre a intuição. É uma rainha extremamente intuitiva. Aqui eu trouxe 2 decks, né, de tarô para vocês, 2 baralhos de tarô. O primeiro é o tarô mitológico e o segundo é o tarô Rider-Waite. Aqui nós temos a Helena de Troia exemplificando a Rainha de Copas. Eu gosto muito dessa carta, porque eu acho que ela demonstra muito essa característica da rainha de se fundir com a própria água, né? E das emoções se materializarem no mundo real, elas estarem presentes. Então é aquela emoção que chega a se materializar no real. É a emoção que causa conflitos, que causa ações no mundo real. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque quando a gente não olha para as nossas emoções, quando ela não está bem integrada, essas emoções não estão bem integradas, acontece delas se materializarem no mundo real, trazendo então pra gente consequências de não olhar para essas emoções. E é isso que a gente precisa quando a gente precisa integrar o arquétipo da Rainha de Copas em nossas vidas, tá? Eu trouxe para vocês, inclusive, um livro que eu estou lendo, que é muito, muito interessante, que é a Bíblia do Tarô, da Rachel Pollack. E ela fala uma coisa muito interessante aqui sobre a Rainha de Copas. Eu vou ler rapidamente para vocês, que é essa questão da materialização das emoções. Ela fala o seguinte, ó. A Rainha de Copas da versão Rider, que é essa aqui, né? Tem sido uma das minhas cartas favoritas. Seu trono repousa em terra firme, comparado ao do rei. Mas a água a envolve, até parece se fundir em seu vestido, de modo que podemos dizer que ela mistura perfeitamente sentimentos intensos com suas manifestações visíveis, ou seja, é a emoção que se materializa. Então é interessante a gente entender que quando a gente fala de Rainha de Copas, a gente vai estar falando desse arquétipo, que as emoções são tão profundas que podem se materializar na superfície ou podem causar ações, comportamentos, conflitos no mundo real. Por exemplo, quem é que causa isso? A dona Helena de Troia, que está aqui exemplificada no tarô mitológico, tá bom? Então, são emoções que desencadearam conflitos, né, na Grécia. É Grécia, né, gente? Troia, eu acho que eu já tô esquecendo tudo. É mitologia grega, né? Então é isso mesmo. Então a gente tá vendo aqui essa exemplificação acontecendo, dessa emoção que se manifesta no mundo real, tá? E agora a gente vai conversar então sobre 5 características que você pode ter, que você pode estar vivenciando esse arquétipo no polo negativo, tá? O primeiro sinal, gente, que você precisa observar é a dependência emocional. Se você tá muito dependente emocional de alguém, se você precisa dessa pessoa o tempo todo, se você tem um nível de carência muito grande, muito alto, é muito interessante olhar para essa carta de tarô e olhar para ela como um lembrete de que você está vivenciando essa rainha na sombra, tá? Então a dependência emocional mostra um primeiro sinal de que você pode estar vivenciando a sombra da Rainha de Copas. Se você precisa muito de alguém para se validar, para ser feliz, para encontrar o seu próprio caminho, se você sente um vazio muito grande, é porque você não está conseguindo entrar em contato com as suas emoções mais profundas. Ou se você entra em contato, isso vem para a superfície de uma forma desregulada. E aí você acaba materializando tudo isso em conflito emocional, trazendo para você então essa dependência de emoções, essa dependência da outra pessoa, tá? Então esse é o primeiro sinal de que você pode estar vivenciando a sombra. O segundo sinal é a necessidade de dominação, de manipulação. É ser uma pessoa traiçoeira. Muitas vezes a gente vai manipular os outros, a gente vai Eu lembrei agora de um floral muito interessante, até porque essa rainha é a rainha do signo de Câncer, né? Ela rege ali o signo de Câncer, que é água.
e é o meu signo, por exemplo, então eu posso falar com propriedade. Existe uma questão, às vezes muito, muito sutil, nessa questão da Rainha de Copas, que ela ser traiçoeira, ela ser manipuladora, que vem até um pouco dessa questão do signo de Câncer. Quando a gente para pra pensar, às vezes os cancerianos, eles têm essa tendência de querer chamar a atenção, trazer pra eles, querer que estejam perto deles. Eu já senti isso em mim em um tempo, quando eu, por exemplo, ficava doente, eu não gostava de falar que eu tava bem, que eu tava passando por um problema, porque eu queria que as pessoas sentissem uma compaixão de mim, né? Isso eu fui notando conforme eu fui trabalhando o autoconhecimento. Isso tem a ver também com um floral que chama Chicory. É um floral muito interessante para quem é assim, é uma pessoa que meio que manipula as situações para que ela se sinta bem em relação aos outros, né? E aí, de uma forma muito sutil, isso pode acontecer. Se a gente for pegar um exemplo de um personagem dos livros e dos filmes, eu queria trazer para vocês uma exemplificação bem esdrúxula, né? Bem estereotipada, mas que dá para você entender essa questão. Sabe o filme Alice no País das Maravilhas? Ou o livro, se você leu, né? Do Lewis Carroll. Ele tem a Rainha de Copas, certo? A Rainha de Copas, naquele filme, naquele livro, ela é a exemplificação dessa rainha no polo negativo. Ou seja, tudo que ela faz é feito com base na manipulação, na crueldade, e ela é extremamente traiçoeira. E aí, até no segundo filme da Disney, Alice Através do Espelho, a gente vai entender um pouquinho da história da Rainha de Copas ali no começo, por que ela se tornou daquela forma. Ela era muito dócil, era uma criança dócil, amorosa, né? Aí acontece uma situação com ela, né, que ela bate a cabeça e a cabeça dela começa a crescer, né, tanto que ela tem uma cabeça muito grande e um corpinho pequeno. E ela começa ali a ser rejeitada, ela começa a sentir uma necessidade de ser aprovada pelos outros e acaba sendo rejeitada. E isso causa nela todo esse dano emocional que ela coloca como manipulação, como crueldade. A gente vê que ela quer o castelo servindo ela o tempo inteiro, então ela faz manipulações com as pessoas. E a gente entende esse estereótipo da sombra da Rainha de Copas, personificada na própria Rainha de Copas, né, de Alice no País das Maravilhas. Então, às vezes, a gente não vai ser cruel e traiçoeira de uma forma esdrúxula como a Rainha de Copas, mas a gente tende a fazer coisas muito pequenas. Quando eu percebi esse comportamento em mim, foi até quando eu tinha recebido meu mapa astral de uma astróloga que eu fiz há muito, muito tempo atrás, foi lá no ano de 2013 que eu fiz meu primeiro mapa astral. E essa astróloga colocou alguns pontos para mim sobre essas questões. E aí eu comecei a observar o que eu fazia isso, né? Em algumas situações muito... Assim, por exemplo, eu ficava doente, as pessoas me perguntam, você já tá bem? Ah, ainda não tô muito bem, não. Porque eu queria que aquelas pessoas estivessem nos cuidados comigo, perto de mim. Então é uma forma de manipulação através da saúde. Muita gente faz isso. Tem mães que fazem isso com os filhos também, né? Ficam manipulando ali para todo mundo estar ao redor dela. Então, o floral que ajuda nessa questão é o Chicory, tá? Na primeira questão, inclusive, eu até esqueci de falar pra vocês, mas da dependência emocional tem um floral muito legal pra trabalhar, que é o Heather, que ele ajuda a trabalhar na carência. E agora, nessa segunda questão, um floral legal pra trabalhar isso é o Chicory. Então, você pode, sim, ter essa questão de ser mais manipuladora, traiçoeira, ou um homem também manipulador, traiçoeiro, pode estar vivenciando aí a sombra da Rainha de Copas, tá bom? O terceiro sinal é a dificuldade em colocar limites. Quando a gente não tá bem estruturado dentro da gente, quando a gente não entende os nossos valores ou as nossas emoções, a gente tem muita dificuldade de falar pro outro o que ele não pode fazer com a gente, o que ele pode e o que ele não pode. E isso vem direto de uma sombra da Rainha de Copas. Por que essa dificuldade em colocar limite? Porque ela vai estar lá no primeiro sinal, que é a dependência emocional. Se eu coloco limite no outro, o outro deixa de gostar de mim, né? E aí, essa ausência de limites torna o outro, às vezes, uma pessoa invasora das nossas energias, daquilo que a gente sente, do nosso comportamento. Então, a gente precisa saber colocar limites. Quando a gente não está conseguindo colocar limite, é porque já está vindo de uma questão de dependência emocional, de medo de rejeição, que também são sombras dessa rainha. Então, essa rainha, pessoal, no positivo, ela vai estar completamente equilibrada. Ela vai ser dona das emoções, tá? Se você não tá conseguindo fazer isso, é porque você está em dificuldade, tá? Com o arquétipo dessa rainha. O quarto sinal é o medo de demonstrar emoções. A dificuldade em demonstrar emoções.
Eu me lembro que uma vez eu fiz uma consulta de tarô, antes de eu estudar tarô, de eu ser taróloga. Na verdade, acho que eu tava começando a estudar, né, e eu queria entender melhor como que o tarô podia se aplicar pra mim, se era realmente aquilo que eu queria. Então, pra isso eu precisava fazer uma leitura com alguém que eu confiasse. E eu passei com uma taróloga, e ela fez uma leitura pra mim, e essa rainha saiu no bloqueio, na situação na qual eu pedi uma orientação, né. E eu me lembro que ela me disse assim: você está com o coração bloqueado, se você sente medo de demonstrar emoções. E era realmente aquilo que estava acontecendo comigo naquela época, né? Então, essa rainha saiu como bloqueio. É a rainha do coração, das emoções. Se ela tá bloqueada, o seu coração tá bloqueado, ele tá paralisado, você não consegue demonstrar as suas emoções. Então, se você também não consegue se vulnerabilizar, se você não consegue... Eu até hoje tenho um pouco dessa dificuldade, essa rainha tem muito a me ensinar ainda, inclusive. Você não consegue se colocar, você tem muito medo de ser ferida, de ser machucada, você pode estar vivenciando aí uma sombra da rainha de copas, tá? Então é interessante olhar pra isso. Se você tem medo de demonstrar suas emoções, de se colocar no mundo, né, de ser rejeitada ou rejeitado, de não ser visto... e aí você acaba se fechando no seu próprio mundo, você fecha, você tranca o seu coração, você tranca as suas emoções, provavelmente você está vivenciando a sombra da rainha de copas, tá bom? E o quinto e último sinal que eu trouxe para vocês hoje é o ciúme em excesso. Se você é uma pessoa ciumenta, controladora, como eu disse, você está sim vivenciando a sombra da rainha de copas, tá? Então precisa trabalhar essas questões aí para poder você vivenciar esse arquétipo de uma forma mais fluida, completa e harmônica na sua vida. Aqui nesse livro eu trouxe algo interessante para vocês, que ela coloca aqui, que eu achei muito legal, eu vou ler rapidinho para vocês, que é o seguinte, né, ela fala sobre a leitura da rainha. Aí no sentido invertido, eu achei legal que o sentido invertido seria a sombra, tá? Ela coloca assim, ó: a unidade de visão e ação pode ser rompida de modo que ela se perca em seus mundos interiores ou haja sem emoção genuína. Uma tradição a vê como alguém a quem não se pode confiar, possivelmente uma conexão com a ideia daquela mulher sedutora que cortará a cabeça de um homem. Aí vocês lembram, né, da Rainha de Copas? Cortem-lhe as cabeças, né? Em Alice do País das Maravilhas. Que é essa personificação da rainha que, quando tá no polo negativo, pode fazer alguém perder a cabeça porque as emoções delas são muito profundas. Eu não sei se vocês já viram casos de mulheres que se relacionam com homens. Às vezes a gente vê muito mais casos, né, de homens abusadores, assim, até porque a nossa sociedade coloca as mulheres nesse perfil de cuidadora, de ter que salvar alguém, né? Então a gente vê muito mais na TV, enfim. Mas existem casos de mulheres que têm um desequilíbrio emocional tão grande, tão profundo, sabe aquela mulher tão profunda, que quando ela se relaciona com um homem, acaba dando problema pra ele, no sentido de, às vezes ele é um cara bacana, um cara que tá querendo viver a vida dele, e aí ele se relaciona com uma mulher que tem um emocional, sabe, assim, a flor da pele, aquela coisa, e às vezes ele entra em agressão com essa mulher, e às vezes ele pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não sou assim. Porque essa mulher é como se ela cortasse a cabeça daquele homem, né? Ele também não pudesse pensar nesse momento. Então ele perde o racional e começa a agir só com a emoção. Então só sobra o coração. Não tem mais o elemento ar. Cortem-lhe as cabeças. Então é muito interessante a gente olhar para essa questão. Às vezes esse ciúme excessivo também é dessa mulher que não tá conseguindo olhar para as próprias emoções, né? Quando eu falo assim, gente, é porque essa rainha aqui, eu gosto muito dela, a do Rider-Waite também. Mas essa aqui, ó, ela olha pro cálice bem na altura do coração, né? Então é muito, muito legal essa personificação do olhar para dentro das emoções, olhar pro coração, né? Então, eu acho interessante que quando você tá num ciúme excessivo, você não tá conseguindo administrar isso aqui transborda. Então, o seu cálice, ele tem que estar na altura ideal. Não pode transbordar, não pode derramar, tem que estar aqui dentro, equilibrado, né? Então é isso que a Rainha de Copas pede pra gente, para que a gente olhe para as nossas emoções. Angélica, me identifiquei com algumas questões, o que eu faço agora? Você pode trabalhar o arquétipo da Rainha de Copas, tá? Que é muito legal, trabalhar com ele com escrita terapêutica, você pode trabalhar com o arquétipo da Rainha de Copas com florais de Bach. Então eu trouxe para vocês o Heather, o Chicory, deixa eu ver aqui
Qual mais que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com mímulos, com Aspen, que é a dificuldade de demonstrar emoções. O ciúme em excesso, eu colocaria também o medo de perder e falta de segurança. Um large para segurança, para você ser mais segura, o medo de perder o mímulos, né? Então, existem várias formas de trabalhar com florais de Bach. E a autoconsciência, que é uma das melhores formas também aí. Você entender que você tem esse comportamento, que você vivencia isso e você reduzir isso na sua vida, na sua jornada. Então, por exemplo, quando eu percebi que eu tinha esse comportamento de querer manipular pela saúde, por algum problema que eu estava vivendo, de falar que eu não estava tão bem, eu comecei a perceber que aquilo não era justo com as pessoas que vivem comigo, né? Aquilo não era correto. Então eu precisava assim, se eu estou bem e termina tudo por aqui. É saber olhar para a sua questão, para aquilo que você precisa desenvolver e trazer aquilo de uma forma contrária. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade em colocar limites, eu vou começar a trabalhar essa questão em mim. Eu vou começar a colocar limites, mesmo com medo, trabalhando isso todos os dias. Então, além dos florais de Bach, além da escrita, você pode escrever, você pode perguntar para essa rainha, onde eu preciso harmonizar minhas emoções? E escreve de forma livre. Pega a carta da rainha, se você não tem um baralho de tarô, não tem problema, sabe o que você pode fazer? Vai no Pinterest, escolhe a rainha de copas que você mais gostar, pede uma imagem da rainha, coloca no seu celular, coloca o seu caderno do lado e faz a seguinte questão. Rainha de copas, onde eu preciso harmonizar as minhas emoções ou como eu preciso harmonizar as minhas emoções? E deixa a escrita livre fluir. É uma forma de você também trabalhar e curar essa questão da rainha de copas, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a enxergar mais de você e que você consiga fazer esse trabalho interno para viver a sua vida de uma forma mais calma, mais tranquila e mais harmoniosa dentro de você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.